Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Mário Quintana. Boa noite. O Culto Circuito de hoje eu converso com a atriz Vivian Duarte e o roteirista e ator Sérgio Miguel Braga, responsáveis pelo espetáculo Mário Quintana, o poeta das coisas simples. E é sobre essa obra desse poeta gaúcho que nós vamos conversar hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa aqui, Mário. Sérgio, de onde surgiu essa ideia de levar Mário Quintana para os palcos? Bem, em 2008 eu tinha acabado de fazer um espetáculo e quando terminou eu estava assim um pouco insatisfeito com o resultado e me deu uma vontade assim muito grande de fazer algo em cena que não fosse dramaturgia. Aí comecei a pesquisar, ler contos, li Clarice Lispector e eu não sei, a gente assim tem geralmente umas coisas muito intuitivas, né? Eu estava em casa, assim, olhando para o teto e de repente me veio um poema que falava sobre cataventos. Isso veio na memória. E uma coisa de infância, eu lembrei da minha avó, ela recitando aquele poema que falava de cataventos, muitas cores e não sei o que. Liguei para minha mãe, falei, Sérgio, isso é um poema que a sua avó era super fã de Mário Quintana e ela, minha avó era professora de português e normalmente ela recitava coisas em casa. Fiquei com aquilo ficou, sabe, martelando na minha cabeça. Você mal sabia que de fato a frase era do Mário Quintana? Não, eu sabia que, assim, eu me lembrava muito dessa palavra, cataventos, Rua dos Cataventos, e que tinha no poema. Bom, aí a partir disso passei numa livraria, comprei o livro A Rua dos Cataventos. Aí eu li o livro e falei, é isso. É Mário Quintana. Fiquei assim, apaixonado. A partir daí, eu entrei em contato com a Helena Quintana, que é sobrinha do Mário Quintana, em Porto Alegre, eu no Rio de Janeiro. Marquei uma entrevista com ela, ela concordou assim de pronto. Peguei um avião, fui para Porto Alegre, fiquei 3 dias conversando com ela. E ela foi me dando dados que assim não constavam em nenhum livro, em nenhuma biografia dele, e eu fui colocando no espetáculo. Dados, por exemplo, assim, que ele gostava de tomar um café puro e comer um quindim num boteco da Rua da Praia. Quem já conhece Porto Alegre sabe que essa é uma rua muito conhecida do centro da cidade. E aí eu fazia aquele roteiro andando pela Rua da Praia. Não que eu quisesse fazer o Mário Quintana, mas eu precisava de algo assim como a alma do Mário Quintana nesse trabalho. Não queria uma coisa assim distante, apenas pegar assim, uma pesquisa e colocar os versos, colocar textos e falar ele nasceu, ele morreu, entendeu? Eu queria algo mais. E a Helena Quintana foi fundamental para essa pesquisa. Bom, então eu também entrei em contato com a Bruna Lombardi, em São Paulo, atriz, escritora, que foi muito amiga e admiradora de Mário Quintana. E ela também me forneceu um poema que ele fez especialmente para ela. Bom, aí eu voltei para o Rio de Janeiro e sentei, vou pedir um amigo meu, roteirista, escritor, para fazer isso. E aí sai quando assim, aquela ideia sua, que, sabe, seu filho você tem que cuidar desde de criancinha. Falei, não, eu até então nunca tinha escrito nada. Aí passei uma madrugada toda, depois com a obra que eu tinha lido, dos dados todos, fazendo 5 da manhã terminei o roteiro. Mandei para 2 pessoas, né, esperando, tá. E a resposta foi unânime, tá maravilhoso. Eu falei, então tá, tô no caminho certo. E aí surgiu a ideia. Fora que durante todo esse processo, assim, o pouco que eu conhecia, eu fui conhecendo mais, a cada dia, a cada livro que eu li, a cada história que eu sabia de Mário Quintana, fui assim, arrebatedora. Eu fui me apaixonando pelo escritor, pelo poeta. Cada vez mais, né? E você, Vivian, como é que é representar, né, um poeta tão grande como nós podemos chamar o Mário Quintana, o nosso Mário Quintana? Na verdade, o Mário entrou na minha vida com esse trabalho. Ele, a princípio, entrou como assistente de direção. Eu tinha muito contato com poesia, mas com outros autores, né? Lia muito Cecília Meirelles, lia muito Carlos Drummond de Andrade. E aí o Mário conhecia poucas coisas. Então foi um prazer enorme e foi literalmente isso, apaixonante, porque quando você vai tendo contato com a obra, ele vai falando de coisas do seu cotidiano, que você vai se apaixonando e se identificando de uma maneira tão simples, tão pura. Eu costumo dizer que ele entra na nossa vida como música, sabe? A música que vai preenchendo e vai fazendo sentido em determinados momentos. Então o Mário entra assim. Então é uma honra estar trabalhando com ele. Já tem um tempo que eu estou no projeto, né? Tô passando desde 2009 que eu estou dentro do projeto e cada vez mais surpreende a gente. Então assim, toda hora tem uma coisa nova, tem um jeito de ler um poema, tem uma coisa que você até está fazendo aquele poema já há 4 anos
anos, mas de repente você, opa, é isso. descobriu outra coisa. Entendeu? Então ele surpreende a cada momento, assim, mesmo sendo um texto conhecido, um texto até decorado, né? Mas ele vai chegando de uma forma arrebatadora. Então eu tenho momentos na vida que eu tô, eu meio que me sinto Quintana, assim, eu paro para tomar um café com Quindim e fico pensando nas poesias. O mundo parece que ganha um colorido. Assim, e de uma simplicidade, onde você começa também a valorizar as coisas mais simples, assim, e olhar para aquilo de uma forma mais pura. É porque ele sempre coloca assim, minha vida está nos meus poemas. Eu nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. E tudo parte da observação dele. Tipo, uma mosquinha rodando aqui agora, ele já faria uma poesia, entendeu? O copo, essas coisas cotidianas. Da própria observação, né? Das questões urbanas das pessoas, de tudo, e das coisas, criar as coisas simples de observação. Ele estando aqui, alguma coisa ia provocar nele uma imagem, uma luz, a câmera, você, essa caneta, o Ananias, qualquer coisa. Você recita ele ia falar isso, e falar assim, tá, tem a mesa, tem 3 copos, a sua mão, uma caneta, tá, não é nada, mas ele ia conseguir juntar palavras e deixar isso aqui muito rico. E é o que acontece no espetáculo. Quer dizer, o espetáculo é todo muito simples, né? São 5 cadeiras e ele se torna poético, lúdico, enfim. Assim como o poeta das coisas simples, né? Quais foram as surpresas maiores? Você diz que durante a sua pesquisa você foi obtendo cada vez mais conhecimento, evidentemente, mas ao mesmo tempo algumas surpresas. Que surpresa que mais te encantou para produzir Mário Quintana? Primeiro assim, que a gente tinha uma imagem, eu tinha uma imagem, muita gente tem essa imagem, que o Mário Quintana, um velhinho, sisudo, mal-humorado, solitário, né? Que ele vivia em hotéis, ele não tinha casa, ele não teve filhos, ele não foi casado, embora eu sei por Helena que ele teve grandes paixões. O que acontece? Foi descobrir uma pessoa hiper bem-humorada, né? No dia a dia. É impossível não ser bem-humorado com as coisas que ele escrevia, com as observações que ele via, com as situações que ele viveu, né? Essa foi uma grande surpresa, porque eu não esperava. Você imaginava, aquele senhorzinho que escreve, né? Enfim, e não é nada disso. Até onde que vai a presença nessa obra, nesse teatro, nessa performance de vocês, a presença da atriz Bruna Lombardi, até onde ela influencia? Bom, ela influenciou à medida que ela me forneceu um poema escrito especialmente para ela, né? E causos que a gente conta, assim, passagens que a gente conta que ela teve com ele. Você representando o Mário Quintana no teatro, que sensação que você tem diante do público ao receber as informações do Mário Quintana? Na verdade, a representação como assim, como trata esse teatro, nós não fazemos o Mário propriamente, né? Nós utilizamos o texto do Mário e fazemos algumas alusões a ele. E as poesias e frases e coisas da vida dele. Então não tem uma representação, em nenhum momento eu tenho a pretensão de ser o Mário Quintana. De compor o personagem. Nenhum de nós tem, entendeu? Nós todos transitamos por isso em algum momento, mas não assumimos esse papel de ser o Mário Quintana. E até isso deixa o espetáculo leve. Então acho que o público entende muito bem essa brincadeira e o público recebe bem as poesias. É impressionante, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas não costumam ler poesia, mas quando elas escutam poesia, elas começam a compreender a poesia, entra em uma outra sintonia. É como se, não sei, às vezes eu tenho a sensação de que a gente tem que gravar mais discos de poesia e espalhar por aí, mas o público recebe muito bem, assim, e o público ri muito das tiradas dele, assim, as tiradas de mau humor, né, que seria o mau humor dele, mas bem-humorado. É um mau humor bem-humorado, porque é uma percepção única do mundo, assim, é uma coisa de não ter muita paciência, às vezes, para uma determinada coisa, para uma determinada bobeira, sabe? Convenção social. Então
ele passa por cima disso e o público se diverte muito. E na encenação, o teatro ele vem a serviço, eu acho que ele vem ajudar a poesia em cena, porque a maioria das pessoas tem essa sensação de poesia vai ficar uma coisa, batatinha quando nasce esparrama, né, aquela coisa rimadinha. E o teatro ele vem nesse serviço, porque a gente vai quebrando os tempos da poesia e que provoca imagens nas pessoas e aí elas passam a compreender a poesia, que às vezes a princípio pode ser um pouco complicada. Mas peraí, o que está querendo falar aqui? Ele está falando do amor, ele está falando do envelhecimento, ele está falando da paixão, ele está falando da morte, né? E o teatro, então, vem muito a serviço disso. Eu acho que ele vem muito ajudar a poesia em cena. Sérgio, vocês que estão já no palco já fizeram diversas apresentações, inclusive aqui em Juiz de Fora. Isso. A receptividade, houve a compreensão do Mário Quintana pelo público? Houve, as pessoas ficam muito tocadas, muito emocionadas. Então, já tivemos casos das pessoas virem falar com a gente, agradecendo, chorando. Chorando, emocionado. E muito se divertiram ao mesmo tempo. Aí, tal ponto, tem um ponto que o Mário Quintana fala sobre não matar o menino que está dentro de si, né? Que o que aconteceu com ele, que ele não matou esse menino. Com 80 anos, 87 anos, ele continuava com esse menino vivo, né? Então esse é um momento que toca muito as pessoas, porque em algum momento nós adultos a gente se vê obrigado a matar esse menino. A gente esquece do sonho, né? Esquece do sonho. A gente fica muito no concreto, na realidade, nos objetivos e esquece de sonhar. Então ele traz essa mensagem. E assim, a gente teve a experiência também aqui em Juiz de Fora, quando apresentamos, fizemos para crianças também. Então recebemos uma turma de crianças e como elas se divertiram. Como elas ficaram tocadas com aquilo, assim. Tivemos também a presença de pessoas, enfim, especiais, surdo-mudos, porque a gente teve uma intérprete de Libras, e todos, assim, é impressionante como toca a todo mundo, e todo mundo fica emocionado. As crianças ficaram polvorosas, assim, e riram, e se acabaram de rir, e nesse momento que o Sérgio acabou de citar, sabe quando elas prestam atenção, assim, ficam presas, do tipo como se fosse uma lição de vida, sabe, não deixar morrer aquele sonho, não deixar morrer a coisa infantil, né, a brincadeira, a respiração e o riso. Até porque ele também escreveu para crianças. Ele teve 4 livros para crianças. A literatura infantil. Ele fez 4 livros, um deles uma peça de teatro, né, exclusivo. Lili Inventa o Mundo. E eu coloquei nesse roteiro também um momento, porque eu dividi o roteiro em estações. Tem a estação infância, que é um momento dos livros infantis que eu reuni naquele momento. Então atendeu esse público que a Vivi falou. Né? Foi muito bacana. Sérgio Weber, vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho mais do escritor gaúcho Mário Quintana. Até já. O Conto Circuito está de volta e hoje eu converso com a atriz Vivian Duarte e o roteirista e ator Sérgio Miguel Braga, responsáveis pelo espetáculo de Mário Quintana, o poeta das coisas simples. Afinal, o Mário Quintana era de fato o poeta das coisas simples? Com certeza. Depois da pesquisa isso ficou muito claro na minha cabeça, a partir do momento que, estudando certas poesias, você observa que ele fala do cotidiano, ele fala do amor, ele fala da vida, ele fala da morte, ele fala da criança, ele fala daquela paixão. Tem uma frase no espetáculo que ele fala: não importa que a tenham demolido, a gente continua morando na velha casa em que nasceu. Poxa, o que é isso, né? É a saudade do passado. Então, assim, você fala, estou com saudade do meu passado. Por que não poetizar isso, né? Não é nem só a saudade do passado, né? Eu acho que tem a coisa da nossa origem, né? Da nossa raiz. Da onde a gente veio, da onde... E a gente está eternamente ligado àquilo. Por mais que a gente saia e ganhe o mundo e mude de vida e aconteçam coisas boas ou coisas horrorosas, a gente continua tendo os mesmos princípios que a gente tinha daquele lugar, da onde a gente cresceu, da onde a gente foi gerido, sabe? E não só na obra dele você vê as coisas simples, é uma coisa que ele tinha em vida,
entender? Ele não tinha apego a nada, ele vivia em hotéis, ele não se casou, não teve filhos, não se importava com conta em banco, com dinheiro, entendeu? Helena, ele falava pra Helena, vamos atrás, mas tio Mário, a gente não tem dinheiro. A gente dá um jeito, pega um táxi e vai, depois resolve isso, não, entendeu? Tem a simplicidade dele da como vida, pessoa, não complica que é a nada. receita, né? A receita rádio, que ela dá é maravilhosa. A receita. Momento, programa de culinária. Ele dá uma receita numa rádio, porque, enfim, ele virou poeta badalado e tal, convidam ele para dar para ir no programa e perguntam para ele uma receita. Aqueles programas de receita que ele gosta de preparar. E ele responde claramente assim: pede uma porção de arroz no restaurante mais próximo, abre uma lata de sardinha, joga a sardinha no arroz, amassa aquilo muito bem, joga aquele caldinho por cima e manda ver. Então, assim, a simplicidade da vida dele, e não só isso, o que eu queria complementar é porque existe também uma coisa da forma técnica, né? Da técnica de poesia, de como se escrever, porque tem momento que eu vou à plateia, eu levo um livro, então é uma leitura à primeira vista, coisa que às vezes é muito difícil para alguém, as pessoas ficam nervosas, imagina, na frente de todo mundo, mas qualquer poesia que eu abra, não importa o tamanho, a pessoa que lê muitíssimo bem, porque assim as palavras são fáceis de encaixar na boca, de entendimento para todo mundo. A compreensão é imediata. A compreensão é imediata. Então acho que é por isso também o poeta das coisas simples. É uma simplicidade que vem da vida, é uma simplicidade que vem na escrita também, né? De uma comunicação muito clara com o leitor. Sérgio, como é que foi dirigir, foi roteirizar e dirigir um grupo? O elenco é formado por quantos atores? Na verdade, assim, nós somos 5 em cena, 4 atores e uma acordeonista. Eu fiz o roteiro, fiz a produção, atuo, mas a direção foi do Rubens Lima Júnior, né, que é um diretor no Rio de Janeiro, que conseguiu organizar esse sonho meu, na verdade, que eu acabei trazendo todo mundo para o sonho. E o acompanhamento ao vivo de um acordeon, que dá um toquezinho especial. E a gente musicou também, né? 2 poemas do Mário, do livro Canções. Eles aparecem musicados dentro do espetáculo. Por que o acordeon? Por ser um instrumento da terra do Mário. É um instrumento muito forte no Rio Grande do Sul, né? Esse é um dos motivos, mas também teve um outro motivo, que quando eu via o Mário Quintana e ouvia o texto, me vinha um som de infância, porque assim, como eu contei no início, a história toda partiu de um poema que eu ouvia da minha avó, né? E é lógico que tudo meio que me remete à infância. E me vinha assim, lendo, eu falava assim, não, mas a gente precisa de um acompanhamento musical, a gente precisa de uma sonoridade aqui, e me vinha um realejo, sabe? Aquele sonzinho do realejo. E aí também eu acho que o acordeon ele se aproxima muito ao som do realejo, que também tem a ver uma coisa simbólica do sonho, da fantasia, do onírico, isso, entendeu? Então também teve esse motivo que ele falou, mas também isso. Até que ponto a cultura gaúcha influenciou nessa performance? Bem, o Mário, ele tinha, aí assim é muito delicado falar, o Mário ele não gostava da questão folclórica, não por ser gaúcho, não gostava do folclore nordestino, folclore russo, não gostava muito da coisa folclórica que era regional, ele era muito mais universal, ele gostava mais dos temas que fossem interessantes ao ser humano, para todos, entendeu? Embora ele nasceu na cidade de Alegrete e se mudou para Porto Alegre cedo, ele era um apaixonado pela cidade de Porto Alegre, né? Tem um poema que ele fala das ruas de Porto Alegre, de um céu azul, que eu até andei, eu queria entender que céu azul é esse, né? Porque sempre quando eu vou a Porto Alegre tá nublado. Jura? Eu já peguei céu azul, eu peguei veranico. E aí eu consegui entender, eu não vou conseguir te explicar agora. Eu andando na Rua da Praia, comecei a olhar para cima, né? Andando feito um doido no meio da Rua da Praia, olhando para cima, e os prédios são assim, né? Você conhece a Rua da Praia? Isso. Então, os prédios são assim. E aí um filete de céu azul em cima. Eu falei, aí, a gente volta à questão simples. Esse filete de céu azul, ele conseguiu fazer um poema com isso. Sérgio, como é que foi feita a seleção diante a variedade, né, de poemas do Mário Quintana? Como é que vocês selecionaram para levar para o palco?
Eu confesso que foi um pouco doído, porque eu tive que cortar muita coisa. Na verdade, eu queria colocar tudo, mas mais de 20 livros, não tinha como. Então, assim, como eu falei no início da nossa conversa, eu dividi em estações, né? Para tentar se aproximar de uma dramaturgia, tentar fazer um esquema mais teatral no roteiro, para não ficar só um sarau de poesias. E aí eu consegui dividir em estações, por exemplo, eu dividi em estações paixão, amor, outono, que simbolicamente é o envelhecimento, e estação poesia, estação frases. E aí eu fui selecionando a partir de toda a obra dele, por exemplo, eu pegava A Cor do Invisível, Baú de Espantos, 2 livros diferentes, canções. Aí, aqui tem coisas sobre amor que eu posso colocar. E aqui também. Eu reunia, fazia uma outra seleção e aí eu fazia uma outra para dar um tempo num bloco em que a gente tivesse naquele bloco amor. E amor não necessariamente amor homem e mulher, mas amor pela vida, pelas coisas simples da vida. E aí eu fui costurando entre uma estação de poemas e outra com dados, coisas que a Helena me contou e coisas que eu li, e com a biografia dele, sem obedecer também uma ordem cronológica. E aí saiu quase que uma dramaturgia, a gente conseguiu deixar esse elemento mais próximo do teatral. Mário Quintana passou por diversas fases, vários períodos. No teatro isso fica bem evidente? Fica bem evidente. Sem estar sublinhado, mas fica. A gente vai fazendo uma passagem, ela é lenta e sutil, mas assim, a partir dos casos, a partir dos poemas, entendeu? Você vai deixando o espectador sabendo que está chegando ao fim, sabe? Que a gente está caminhando, enfim, infelizmente, para a ida dele, né? Então a gente começa ele declamando que a vida dele está nos poemas, entendeu? Ele já como autor, depois a gente vai falando sobre a consagração dele, quando ele se deixa descobrir explicitamente e todo mundo vai atrás querendo autógrafo. Então a gente vai traçando com essas narrativas, esses dados da Helena e coisas que foram de entrevistas e tudo, a gente vai traçando meio que esse perfil e esse roteiro vai se desenhando. Então assim, não é uma coisa muito explícita, e nem em termos de caracterização, entendeu? Mas é falado. E as pessoas vão também, sentindo. assim, no início, por exemplo, com Rua dos Cataventos, ele escreve mais em versos. Então isso tá. E depois ele começa contos, só frases, são fases da escrita dele, né? Lembra que a gente estava até conversando antes? Porque ele começa com muito soneto, né? Que é uma forma muito já fixa, né? Pré-determinada, 4 versos, 3 e 3. Então ele começa muito com sonetos. Então a gente começa com os sonetos. Nos anos 40 que ele escreve esses sonetos, né? E aí vai passando. Alguma característica marcante na obra de Mário Quintana presente na peça? E sim, eu acho que a paixão pela vida. Eu acho que resume toda. Podemos considerar essa performance teatral de vocês como um trabalho biográfico? É uma costura dos poemas. Acho que os poemas contam essas fases da vida dele. Então, acho que é mais por esse caminho. É um ótimo instrumento, seria um excelente instrumento para levar o conhecimento do Mário Quintana para as próximas gerações. Com certeza, e assim, tantos outros autores também, mas assim, falando em todas as cidades que a gente já teve, a gente estreou em São Paulo, depois fez uma turnê em 11 cidades do Rio Grande do Sul, fez Porto Alegre, Garanhuns de Pernambuco, São José dos Campos, fez aqui Juiz de Fora, vai fazer Salvador agora. O resultado sempre é muito surpreendente. A gente não achou, pensou que ia tocar, mas não imaginou que ia tocar tanto assim. Aqui mesmo em Juiz de Fora, a gente teve uma plateia de pré-adolescentes e cujos professores vieram falar: nossa, mas está sendo de vital importância para eles saber que existe Mário Quintana e que poesia pode ser transformadora, né? Então isso foi muito bacana e com certeza eu acho que daqui para frente... Basta acreditarmos que a poesia seja transformadora, que de fato ela é transformadora. Isso, o teatro como qualquer arte, si, né? O teatro, a poesia, a música. Artes plásticas, entendeu? De forma geral. Tudo dialoga, né? A gente fala hoje em dia muito em educação e interdisciplinaridade, assim, de todas as matérias, né? De você ter o conhecimento como um todo e não como coisas isoladas. E as artes são assim, a gente tem uma divisão burocrática, eu acho, das coisas, entendeu? Então eu acho que a gente fazer uma performance teatral com música, com poesia,
Na verdade, é o que sempre tem que ser feito, né? Porque tudo também trata-se quando a gente faz uma peça de teatro, a gente está tratando do visual, então isso tem alguma ligação com artes plásticas, entendeu? Então tudo fica permeado, tudo junto, né? E é assim que é a vida da gente, tudo misturado. E eu acho que teve aqui em Juiz de Fora, teve uma particularidade que a gente fez no Espaço Cultural dos Correios, né? Os Correios foram, assim, nossos patrocinadores, né? Se não fosse eles, infelizmente, a gente não poderia ter vindo aqui, agora vai para Salvador, depois Fortaleza, Recife, Brasília, sem patrocínio dos Correios seria impossível. E no Espaço Cultural aqui dos Correios aqui em Juiz de Fora, foi muito bacana, porque é um espaço acostumado a ter artes plásticas, que eu acho bacanérrimo no centro da cidade ter um espaço voltado para artes plásticas, mas viram que também existe possibilidade de outras linguagens naquele espaço, é só adaptar. E assim, nós tivemos casa lotada os 3 dias em que ficamos aqui e o pessoal dos Correios mesmo, eles ficaram muito felizes. Pô, que legal, as pessoas estão vindo para outro tipo de atividade aqui, né? Então isso foi muito bacana e possibilitar Juiz de Fora também aos artistas locais, né? Que o Espaço Cultural dos Correios é da cidade e que outras coisas podem ser apresentadas lá. É o espaço público, né? De todo mundo. Vivian, você poderia recitar pra gente uma parte, um trecho de um poema do Mário Quintana? Sim. Eu resolvi fazer poesia porque eu olhava para as nuvens e ficava com vontade de falar delas. Mas pensava, como é que eu vou falar sobre isso numa roda? Acharam que eu estou maluco, ora bolas. Muito obrigado. Obrigada a você. Pela participação no Conto Circuito, Vivian, Sérgio. Obrigado. Sucesso nessa turnê, que vocês vão rodar o Brasil aí. Bastante sucesso, que levem a obra do Mário Quintana para os 4 cantos do país. Essa é a nossa ideia. E o Conto Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma ótima noite e até semana que vem. Tchau. A sua, a dolorosa alegria de um espantalho inútil, aonde viessem pousar os passarinhos. Súbito em meio àquele escuro quarteirão fabril, das minhas mãos se escapou um pássaro maravilhoso. E eu te amei como quem solta um grito. Olho enorme, incompreensível, porque sempre me espantas e me assustas, louca, como se eu te visse sempre pela primeira vez. la la la